Olá, sou Luiz Rufino, cientista político, e nos encontramos mais uma vez aqui para discutir o poder, um problema. Me encontro hoje novamente com a Aline Barchelli Pinheiro, né? Ou Pinheiro Barchelli, me corrija, Aline, por favor. Barchelli Pinheiro. E com o Leonildo Trombella Júnior, que já esteve aqui em outros programas, para que a gente dê continuidade à nossa discussão. Sejam bem-vindos a todos também que nos acompanham. Obrigado. Oi, Léo. Tudo bem, Aline? Você nem vai contextualizar? Pode me ajude, Aline, por favor. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estamos novamente para... Que aula que estamos? Quinta? Já não, na 7ª aula já. Meu Deus. 7ª caminhando para 8ª. É tão intenso que eu até perdi as contas. É verdade. Então... Tem me sugado uma energia assim... Mas é muito bom. Imagina para quem está assistindo. É bom. Aliás, sugestão. Eu sei que surgiram muitas dúvidas, a gente vai esclarecendo pontualmente, assim que a gente conseguir um pouco de tempo, né, nessa vida corrida, mas transcreva. Eu acho que a melhor forma de você fazer é transcrever. Isso, o que a gente vem dizendo, isso ajuda muito você a fixar, né? Porque as pessoas ficam ouvindo, né? Sim. Mas se tiver um tempo, transcrevam, vale a pena. Anotar os nomes, né, de quem a gente fala aqui também. Porque é muito nome, muita citação. Na aula que eu vim anterior aqui, eu até falei o nome de algumas obras aí pro pessoal, né? Algumas boas a gente manteve, né? As ruins a gente não fala de novo. Mas eu queria que você contasse que vocês são amigos de turma. Somos. Eu só ia voltar um pouquinho para falar do formato. Acho que as pessoas, quando forem tirar as dúvidas também, opinar se elas estão ouvindo mais, estão assistindo, né? Eu acho que é legal falar sobre o formato que a gente está seguindo aí. Você tá colocando no carro, se é mais horas que tá limpando a casa. Isso, dá um retorno para nós. Dá um retorno pra gente, acho que é interessante. Você fez um comentário que eu achei fantástico essa semana sobre isso. Falou assim, nós voltamos às nossas avós, né? Que lavavam louça, ficavam na cozinha ouvindo a rádio. AM. O podcast agora O podcast é isso, exatamente. Eu faço isso, eu tô ali arrumando a casa, eu tô ali ouvindo o meu podcast. Então, espero que as pessoas façam isso também, né? Eu acho que é natural, eu acho que acaba ocorrendo. No carro, né? Dirigindo, né, Rufino? Acho que é bem isso mesmo. Bom, eu e o Leonildo somos colegas de faculdade, somos da turma formandos do final de 2010. 2011 a gente já estava formado. E a gente estudou junto na Barão de Mauá. Foi. Comunicação social, com habilitação em jornalismo. E aí já nos encontramos em alguns momentos aí, mas no podcast é a primeira vez. Isso, hoje a gente até eu tava falando pra ela que a gente perdeu um pouco de contato, né? Eu até falei, agora eu sou jornalista não praticante agora, né? Bom esse termo, talvez algum dia eu consiga utilizar, né, Rufino? Seria uma glória, hein? Seria uma glória, ainda tô bem na área. O Léo, pode chamar de Léo? Sim. Jornalista não praticante, tradutor. Sim. Tem mais? Empresário, Empresário. Né? Ele não queria contar, vamos falar, mas Você ele sabia que o Léo foi me orientando? Então, no TCC? orientando, né? Que loucura. Esse mundo dá voltas, né? Dá voltas. Quem tava na sua banca, Léo? Fábio Pacano? Você, o Pacano e a Raquel Tardelli. Hoje acho que ela dá aula no COC. No COC. Isso. Nossa, te joguei dá aula, assim, acho que dá aula lá. Fala o seu tema do TCC, só para eu lembrar aqui. Você lembra? O tema foi Antônio Gramsci, que a gente fez um estudo sobre ele, só que eu fiz mais o Antônio Gramsci é um dos pensadores marxistas, mas eu fiz mais num viés contestando ele, né? E para a banca veio, na época, o amigo do Rufino, o Pacano, que ele era gramscista, né? Então... Eu joguei ele na Cova dos Leões. Coloquei um gramscista para fazer Isso que é defesa, hein? Foi uma defesa mesmo, assim. E foi aberta, né? Foi naquela sala maior, que a gente chamava de anfiteatro, né? Sim. É verdade. Até uma memória que eu tenho da época que eu me exaltei um pouco, ele começou a me questionar, eu comecei a responder, e uma hora se fez assim com a mão, eu comecei a me exaltar. É uma memória que eu guardei. Ele você quer debater ou você fez quer assim, 10 com a mão bem louvor? escondido, assim, ó, tipo, baixa a bola aí, que você não é pra você brigar aqui. Porque o orientador fica naquela situação, né? Porque ele não pode defender orientando. Não né? pode. Só se Você tava com o coração na mão. Eu tava com o coração na mão sempre, né? Não é fácil orientar, não. Nossa, muito difícil.
difícil, né? Nunca Não, mas no orientei caso Léo é ninguém tranquilo. nada. Orientou o Bruno, sim. O Bruno, há 10 anos, tô seguindo na orientação, né, Rufino? Mas vamos Muito lá, bom, gente. A aula de hoje é o Muito quê? bom. Você quer voltar um pouquinho? Na verdade, contar um pouquinho das origens do passado. O Léo não estava aqui com a gente. Nós tivemos um problema no Vídeo. no clipe, né? E ficou só o áudio. Então, mas a maior parte das pessoas também só acompanha por áudio. Então, acho que a gente vai lançar somente no áudio mesmo. Não vejo problema nisso. Então, nunca mais faço maquiagem, última vez. E nós falamos, Léo, eu fiz uma investigação a princípio antropológica do poder, né? Nós voltamos ao Fraser, o Ramo de Ouro, né? E nós voltamos às origens do poder. E a conclusão que a gente chegou na última aula é exatamente que a origem do poder, de maneira geral, ela é mágica, né? Mágico-religiosa. Né? Por que eu explicando isso para você? Porque, vamos lá, Roma, por exemplo, quando a gente fala de Rômulo e Rémulo, a gente se perde na lenda, e a lenda é fundadora de Roma, um exemplo bem básico. E se a gente fosse retomar as origens antropológicas, a gente chegaria exatamente nesse pensamento mágico, nesse pensamento religioso, cuja ferramenta é analógica, para a gente chegar à analogia, como que eles construíam conhecimento. Então, como que eles construíam toda a cosmologia deles, a partir do pensamento selvagem. O pensamento selvagem não é um pensamento que diminui o pensamento selvagem, muito pelo contrário. O pensamento selvagem ele é encantador, no sentido que ele é antropozoomórfico. Então, na medida que eu dou um atributo humano a uma planta, para categorizá-la, catalogá-la, eu estou criando, na verdade, o encantamento dessa planta. E a origem da explicação cosmológica, elas são analógicas e são, no fundo, mágico-religiosas. E a gente vai dar continuidade exatamente nesse tipo de pensamento para chegar, já dando spoiler, ao final da aula de hoje, na origem da metafísica. Seria esse o caminho que eu pretendo percorrer. Né? Como que surge, em que momento alguns homens tiveram necessidade do pensamento metafísico, como que se chegou até isso. Então, antes da gente começar essa análise, eu queria chamar um pouquinho a atenção de quem nos acompanhou até agora, porque nós estamos na 7ª aula e geralmente o estudante brasileiro, a gente falava aqui muito de podcast, de estudar por podcast, mas geralmente o estudante brasileiro não faz tanto esforço assim. Eu sou hoje professor no ensino médio, no ensino fundamental, e eu vejo que, principalmente, conforme vai passando a idade, eles vão se esforçando cada vez menos. Então, na verdade, é um prólogo moral, é puxar um pouquinho a orelha dos nossos ouvintes, né, dos telespectadores, é o quão importante é para você entender a natureza do poder, quão importante é entender o Estado, quanto da sua vida você quer dedicar a estudar isso. Né? A gente não está falando aqui de título, de diploma mesmo, porque não tem nenhum certificado. Isso que é livre para quem está querendo investigar algo de maneira mais profunda que as universidades brasileiras não fazem hoje. Então, se você não quer passar por aquela instituição burocrática com tópicos, e às vezes professores enfadonhos, chatos, mal formados, a ideia é exatamente que você se dedique a isso. Então, a primeira pergunta que eu tinha que fazer é essa: quanto você quer se dedicar a isso? A pergunta que você tem que fazer a você mesmo, porque senão você vai cair na mesma corrupção que você acusa. Né? Os políticos são corruptos, né? Os outros são corruptos, como a gente discutiu na origem do homem massa ali, mas eu acho que a pior corrupção que existe é a corrupção intelectual. É querer dar uma opinião sobre alguma coisa sem ter a formação devida para isso. Como eu disse na última apresentação, é melhor ter poucas e boas opiniões do que ter opinião sobre tudo. Né? E o brasileiro quer ter opinião sobre tudo. Isso me irrita profundamente. Todo mundo cansativo. Sabe, todo mundo se coloca como cientista político, todo mundo se coloca como analista de não sei o quê, você vai ver que não sabe absolutamente nada. Então, esse puxão de orelha, o inicial, por isso que eu falo que é um prólogo moral. Quanto que você quer dedicar a isso, né? Por isso que eu sempre e a responsabilidade que você assume para poder opinar sobre as coisas, entendeu? Para poder dar sua opinião, fundada ou não fundada. Porque né? tudo que você vai dizer vai ter reflexos na vida dos outros, né? Isso aí a gente vai aprendendo, principalmente para quem vai ser um cientista político, um jornalista. Você tem que entender que o ouvinte ali, ele está absorvendo tudo que você está falando e ele pode pegar aquilo como uma visão de mundo dele e assimilar aquilo
E muito recortada. E tomar como princípio para a vida dele, né? Princípio para a vida, não tem que ter uma responsabilidade em cima do que a pessoa fala, e né? principalmente quando a gente trata de jovens, né, Léo? Sim. O professor geralmente não sabe a responsabilidade que ele tem quando ele está lidando com esses jovens. Principalmente quando o assunto é política. Principalmente quando o assunto é política. É isso que me preocupa. Porque fica uma visão rasa, que é o que a gente já conversou, não aprofunda em nada e vai jogando o que entende. Sim, o que quer entender, na verdade. E aí esse jovem é o que vira massa de manobra, né? Essa que é o grande problema. Então, é esse ponto inicial. A seriedade intelectual é o grande obstáculo na sociedade brasileira. Porque o que eu não vejo é seriedade intelectual. E aí você vai para a responsabilidade já? De quem almeja conhecer? Aí o que o Leonildo falou, da responsabilidade. Sim, o brasileiro também tende muito a... Eu mesmo, assim, não me isento disso, de trazer tudo para brincadeira, e veio com agora esse negócio de internet, negócio de meme, assim, exacerbou de uma maneira incrível esse costume do brasileiro de levar tudo para brincadeira, coisas absurdas que acontecem no país, todo mundo vai se anestesiando, porque ninguém aguenta a realidade, e vai fazendo cada vez mais brincadeira, e quem gosta disso no final? Parece que é uma coisa que os políticos se assustam, só que quando eles perceberem que aquilo está ajudando eles, eles vão começar eles mesmos a incentivar isso. Porque por mais que ridicularize eles continuam lá no poder. Deu audiência, né? Viralizou, por que eu não vou continuar, não é? Porque assim, você ridicularizar os políticos no poder vai só fazer perder a fé na população, mas assim, isso entra já fazendo uma retrospectiva naquela nova concepção de democracia que eu coloquei, que é o consenso das instituições, não é mais o consenso do povo ou aquela outra concepção do José Ortega y Gasset, da hiperdemocracia, que é o consenso das massas, não é. Agora é o consenso das instituições. Quais instituições? Eu não especifiquei na aula anterior, mas seriam as instituições governamentais, habitadas pelo funcionalismo público, aquilo que nos Estados Unidos se chama Deep State. Deep State. Então, por exemplo, essa nova, fazendo a retrospectiva daquela aula que eu participei, tem esse consenso, os Estados Unidos, principalmente pelo Departamento de Estado, ele coloca esse consenso das instituições dos países, nos outros países, que no dele já existe, né? E coloca um outro conceito que eu acabei não citando, que me falhou a memória na época, que é o Transitional Justice, justiça de transição, que é uma coisa que acontece no Brasil, que é o quê? Para criar aquele consenso, você precisa eliminar um dos lados da disputa. Você vê como? Não dá para você eliminar pelo voto, você elimina judicialmente. Você vê claramente que é um movimento judicial de eliminação de certos elementos ali que estão atrapalhando um certo consenso do funcionalismo público. Sim. Não é o funcionalismo no sentido assim... Literal, você diz? Não, ele é no sentido literal, mas estou dizendo assim, não é nada conspiratório, é uma coisa assim, eles querem que o Estado funcione de tal maneira para ele poder fazer negócios mais facilmente com outras potências. Sim. Então, essa é a influência que as potências exercem no país. Então, aí você tem que comprar jornalistas, você tem que comprar comunicadores de todo tipo, ator, diretor, roteirista. E até o último grau. Isso determina a pauta. Para quê? Tudo isso? Para criar esse consenso, que era o que eu não tinha acabado especificando na outra aula, acabei fazendo retrospectiva e peguei a deixa. Veio ao encontro do que a gente vai dizer aqui, porque isso leva, na verdade... a ideia de que o brasileiro gosta de fugir da realidade, né? Sim. Exatamente o que o Léo falou. Ele gosta de fugir da realidade. E quanto mais você alimenta isso, melhor para ele continuar fora da realidade, né? Eu nunca vi um povo tão frágil a ponto de você olhar torto para ele se ofender de maneira pessoal, né? Sempre aconselho. Meu amigo, se a sua esposa, seu marido gosta de você, seus filhos gostam de você, seu cachorro, por que você precisa da aprovação dos outros, cara? Precisa da aprovação do Zé da esquina. Esse é o brasileiro. Muita carência. Muita carência, cara. Em busca de uma aprovação muito 100%. Nada pode ser... aquele ali já olhou... É exatamente o que você falou, olhou torto. Ai, já não... Já acabou com o meu dia. Já me fragilizou. Meu amigo, se você está procurando esse tipo de aprovação, você está completamente perdido, né? Um país adolescente, né? É um país adolescente. Adolescente é desse jeito, né, Léo? E é incrível, porque a gente tem recursos humanos, que o brasileiro é um trabalhador. O brasileiro, você botar ele para trabalhar, ele trabalha. Sim. Você tem recursos físicos, mas eu acho que o grande problema é intelectual no Brasil.
honestamente, porque quem vive disso, como eu vivo, ou sobrevive, né? O intelectual sobrevive no Brasil. Você vê o profundo desprezo que se tem pela intelectualidade, que é uma das características do homem massa, né? Você tem livro e não é bacharel, né? O Lima Barreto, né? Esses dias eu li, como que é? Você é alfabetizado, mas não sabe interpretar texto. Não é? Você não sabe, na internet ninguém interpreta texto. Você vê no raso, assim, uma frase, bum! Aí aquilo virou um negócio gigante. Nesse sentido, eu recomendaria, você falou dele, eu recomendaria 2 obras, O Triste Fim de Policarpo Quaresma e o conto dele, que é O Homem que Sabia Javanês. Tem tudo de graça aí na internet. Esse é de Esse quem é mesmo? Esse é interessante. maravilhoso. Do Lima Barreto. É do Lima Barreto. É um conto. Verdade, cara. É um que falava que sabia javanês, mas era Esse tudo... eu lembro. É muito bom esses dois. Resume o que você está falando, assim. Ele é sensacional. Das tiazinhas olhando a quantidade de livro que ele tinha, né? Esse é o Policarpo. Policarpo Quaresma. Por que se ele não é bacharel? Tem um monte de livro, pra quê? Por que o brasileiro é tão indolente quando ele abre um livro? Eu fico vendo os meus alunos, mas dá sono. Mas eu não... Estou cansado. Tô cansado. O que eu acho que abre um negócio abstrato na cabeça dele que ele não consegue se concentrar? O que está acontecendo, né? Então, é por isso que é um prólogo moral, é uma puxada de orelha. Não é só para você ficar aí no podcast, você tem que ler. Sai falando aí igual papagaio de pirata, só porque você ouviu alguém falando e copia alguém falando. Então, assim, você tem que ter o esforço. Um pianista tem que estudar 5 horas, 6 horas por dia, se não mais. Um atleta tem que treinar 5, 6 horas por dia, ele vive isso a vida inteira. Por que o intelectual brasileiro não lê? Por que o intelectual brasileiro... Por que um aluno no ensino médio se assusta quando você diz que ele tem que ler 12 livros pro vestibular? Você só faz isso, cara. Fica você com o olho estuda. desse tamanho, né? Você tá entendendo? 12? Não, 12 é pra Unicamp, 12 é pra FUVEST. Tô dizendo que o vestibular também virou uma panaceia, né? Você acha que você vai saber tudo ali, e, na verdade você mergulha numa certa cultura nacional que é fetichismo, né? Como eu digo, você vai ler, como é que chamava? Meu Deus do céu, tinha um livro que o vestibular exigia na minha época, A Moreninha. Meu Deus do céu, que coisa... Eu lembro dele. Sinceramente, livros de vestibular são muito chatos. São muito chatos. Com exceção dos Machados, que eu gosto muito, né? O do Guimarães Rosa, que eu gosto muito, o restante, assim, o Guarani, né? Eu lembro Guarani, também. eu só gosto do Guarani porque o nosso compositor, que ganhou uma bolsa Dom Pedro II... Castro Alves? Ou não, o compositor de Carlos Campinas, Gomes? Carlos Gomes, que ele compôs, ficou maravilhoso. Agora, ler o Guarani é muito chato. Melhor ouvir. Mas você tem que ler porque é cultura nacional, né? Então, assim, que mundo louco que a gente tá Preciso vivendo. até ler o que os vestibulares estão recomendando agora. Não, você vai cair de Porque acho que eu costas, tô vai por ficar fora. assustado. Tá piorando cada vez mais. Você já tá falando de otimismo e pessimismo? Ainda não. Sim, Aline, boa você ter lembrado, porque parte da análise que a gente vai fazer, a análise da política, a análise de tudo que você vai fazer como ciência, ela é descritiva. E o brasileiro é outro que confunde com otimismo e pessimismo. Otimismo e pessimismo são sensações que você tem sobre o fato. Emocional. Emocional, isso não significa absolutamente nada. Descrição do fato é descrição do fato. Tem momentos que nós somos otimistas, tem momentos que nós somos pessimistas. Isso não determina o acerto do analista, entende? Então, Ninguém é otimista para sempre, nem pessimista nem para sempre. pessimista, né? Para sempre. Então, assim, não confunda seu sentimentalismo com o objeto que você está estudando, né? Então, muitas vezes você vai se frustrar, porque suas convicções sentimentais vão ser colocadas em xeque, né? Sim, frequentemente. Então, feito esse prólogo moral aqui, na verdade, para puxar... porque professor que não dá bronca não é professor, né? Não pode mais dar bronca, né? Tá bravo? Professor tem que dar bronca, porque senão o cara fica lá só ouvindo e sair pela rede social dando a opinião dele para tudo que é canto de coisa, né? Então, a gente tem que perceber que boa parte da ação vem da imaginação. Se você tem uma imaginação muito ruim, você vai fazer uma ação muito ruim, né? Entende? Uma coisa depende da outra. Uma coisa depende da outra, né?
A elite pensante. Não se paute pelos padrões brasileiros, por favor, é isso que eu vou concluir. Então, esse prólogo, não se paute pelos padrões brasileiros. Se for pautar pelos padrões brasileiros, você vai falar assim, ele é chato, o papo intelectual é chato, né? Vai jogar tigrinho, né? Esse daí. Agora pode ser preso, hein? É verdade, é verdade. Não é uma boa indicação, hein? E outra coisa, se fica esperando tudo do Estado, meu amigo, você já não merece nada. Né? Porque o brasileiro não é... eu quero uma cota, eu quero o bolsa, eu quero... Meu amigo, haja como que você fosse culpado de tudo, não funciona, né? Mas haja como que se tudo dependesse de você, né? Eu acho que é essa ação que um jovem tem que ter. Né? Porque senão fica se lamentando, não vai dar certo. E eu tô vendo uma geração mais frágil do que as anteriores. Sim. Muito frágil. Não vai dar certo, eu não vou tentar porque precisa de muito esforço. Será que eu consigo? Mas, cara, não tem nem chance de pensar isso. Eu tenho que ir lá e fazer. Não tem jeito. E pronto. Exatamente. E ele é o responsável pelo que for acontecer, não é? Isso só Mas ele acho que é isso que não é aceito mais, né, Rufino? Assumir, né? A responsabilidade é sua. Sim. Não é do seu, não é o que a gente falou aquele dia, não é do seu pai, não é é sua. É sua. E é por isso que a gente vai... Léo tá falando pouco, pode falar mais, Léo. Não, é que eu tô achando bem interessante sua exposição. Não, então, é por aqui isso eu sou que aluna, se a gente vai fazer, se a gente vai fazer, navegar, como a gente fez, um trabalho de anamnese, o que a gente fez? A gente tentou buscar na arqueologia, na antropologia, as origens do poder. Por quê? Porque não dá para ficar analisando essas sociedades do passado com esse conceito do futuro. Até eu dividi, Léo, na última aula, o último diálogo nosso aqui, a diferença de fenômenos primários e fenômenos secundários. A vaca é um fenômeno primário, você só descrever a vaca, né? O problema é que o Estado é um fenômeno secundário, é algo complexo, dificilmente construído para que a gente o compare. Quando eu pego esse Estado e tento, por exemplo, compará-lo com a cidade-estado grega, ou com o Estado absolutista, ou com o Estado, o funcionamento dos reinos na Idade Média, ele não funciona, não dá. Porque o Estado é artificial, ele não é natural como as pátrias, como as nações. O Estado é uma invenção totalmente artificial, humana, ela é antinatural, por isso que vivem sempre em conflito. Tem até, eu não se lembro se eu comentei no anterior, teve um vídeo que eu traduzi, tá lá no YouTube, chama Pátria, Nação e Estado, dos termos aos conceitos, que é um professor da faculdade de Udinese, lá na Itália, que chama Giovanni Turco, ele é professor lá, livre docente, ele fez uma exposição muito interessante disso, mostrando como que surgem as pátrias, as nações na antiguidade, era por natureza, porque como que começa a sociedade? A sociedade começa pela família, da junção de famílias, junta-se aquilo que chama frátria, que é a junção das famílias irmãs. E da junção desses clãs, frátrias, se forma justamente a pátria, que é a terra do pai, que é justamente... Pátria, né? Dos irmãos. Os guenos gregos, né? Sim, exatamente. A gente falou disso na primeira aula. Falamos. Os guenos são os povos, né? Que já é uma aglomeração da pátria maior. Exatamente, da frátria, que é de frátres, irmãos, que puxou do latim, puxou do grego o termo, né? Então, dos irmãos juntam-se todos, uma família de famílias que se juntam todos, formam justamente a pátria, que é justamente aí... O velho Ari falava isso. Exatamente, eu tô pegando a política do Aristóteles, justamente assim que se forma a sociedade. Olha lá, Arizão. Tá aí na sua camisa, inclusive. Tá aqui nessa também, é legal, o Rufino sempre explica a camiseta, acho que hoje é... Tá aqui, Parmênides, Sócrates, né? Me ajuda aí, é o Ari, não... O Platão e o Ari aqui, que eu tô olhando de cima pra baixo. Você vê que é tão natural essa sociedade antiga que ela tem uma certa analogia com a física, porque a interação dos corpos não é direto o átomo para uma coisa formada, são células que se formam, que se juntam orgânico, né? Com outras células que se formam um grande corpo. É por isso que você tem muito biólogo lendo Aristóteles hoje em dia, é pouco filósofo, né? Sim, exatamente. E assim... Você vê que antigamente, para você interagir numa sociedade, para você entrar na grande sociedade, você entra através da família. Hoje não, hoje isso desde a Revolução Francesa, cortaram isso aí. Cortaram
as corporações de ofício, Você cortaram. sabe que na Alemanha, na Bélgica, há um resquício das corporações de ofício, né? O ensino médio lá, para quem não vai para os grandes círculos universitários, são corporações de ofício. Se inspiram em corporações de ofício. Aí cortaram também, cortaram todas as relações intermediárias e ficou você um átomo versus o Estado. Como que você vai brigar com isso? Não tem. E o Estado passa a interferir na vida privada. Exatamente, vira você contra o Estado. Não é mais você está na sua família interage com a sociedade, que interage com outras sociedades intermediárias até chegar na grande nação. Hoje não é você direto com o Estado. Como que você briga? Você fica muito fraquinho. Exatamente. Porque o Estado vai determinar se você usa determinado remédio ou não, se você usa anticoncepcional ou não, se você pode usar tal roupa ou não, quantas vezes você deve escovar o dente. Ou seja, o Estado entrou totalmente na vida privada. Como que você briga? Revolução Francesa. Também, já na Revolução Francesa, cortaram o direito de herança. Direito de herança. Enfim, foram direito de divórcio, Código Civil hoje Napoleônico. As pessoas falam sociedade patriarcal, chamam de uma família, um pai, a mãe e o filho. Sociedade patriarcal é outra coisa. Vou dar um exemplo, quem é mais velho viveu um resquício disso. Uma família... Eu sou mais velha. Uma família patriarcal era um pater famílias que você vê em Roma, que ele era um senhor que tinha família inteira. Os filhos dele tinham... irmãos, ou se não os irmãos... família estendida, o conceito de família estendida, exatamente, né? Essa é a família patriarcal. Hoje não, hoje eles acham que família patriarcal é um homem, uma mulher e uma criança. Isso mas é um conceito ideológico. Isso aí já é a morte. O próprio Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, usa o conceito patriarcal, né? Só que aí os ideologismos, como a gente disse no último encontro que a gente teve, só nós dois, a Aline não estava, ele... faz o homem pensar a partir de recortes, né? Mas eu só quero retomar, continuar. Então, assim, um dos pontos que eu anotei é que há um abismo entre o que podemos compreender, que é esse Estado, que é o nosso objeto original, né? E que o Léo falou das antigas civilizações. Das antigas, como eles eram. Se a gente tentar, como fazem os livros de história, né? A partir do 6º ano, você começa a estudar antigas civilizações. É um padrão MEC, é um padrão Unicef, né? Não acho que está errado o fato de estudar antigas civilizações. Tá ok. No 7º ano, você já começa a estudar ali absolutismo, né? E avança. Você estuda Idade Média, entra no absolutismo para depois chegar no Brasil colônia. Lembro que nas aulas anteriores você falou com ela do absolutismo, o poder que o rei tinha nada perto de um chefe de Estado hoje. Então é isso. Como que você, por exemplo, o caso aí do Twitter, que o cara faz assim, bloqueado... seus meios de comunicação... Total. 200 milhões de pessoas. Imagina, não tem mais direitos de comunicação. Servo, se quisesse parar de trabalhar naquele feudo, né? Não, a gente tá no absolutista. Por exemplo, os Bourbon não tinham direito a ter exército próprio. Exatamente. Tinham os capetianos, que vêm depois dos merovingios. Então, só me lembrar que os merovingios, do Carlos Magno, esqueci qual que era a família do Magno, carolíngios e os capetingios. Os capetingios também não tinham limites de poder que hoje um chefe de Estado não tem, absolutamente nenhum. Porque para ele chegar no final, entra justamente, claro que eu te falei, tinha várias sociedades intermediárias, várias pessoas que ele tinha que convencer, e outro também não tinha o poder militar que hoje tem. Isso é o mais chocante. Poder militar e poder burocrático. Hoje o cara aperta um botão lá, você está bloqueado todos os seus meios monetários, está bloqueado sua conta no banco, você não pode mais comprar e vender mais nada, está bloqueado seu carro, você não pode mais se locomover. É o caso do cabeçudo lá do Monark, né? Exatamente. Ele foi proibido de existir em vida, né? A opinião do cara, assim, é tão rasa que você não vai mais existir. Pronto. Acabou, desmonetarizou, etc e tal, e o cara perdeu a vida dele. Isso aí não é nada. Civil, né? né? Que é o poder de um rei absolutista perde isso? Nada. Então, só que como é que fazem os livros de história? Então, eles começam a estudar o Estado, por exemplo, eu pego uma Mesopotâmia, pego a Babilônia, como que se fosse o Estado de hoje. Isso é anacronismo, isso é uma incapacidade de você entender aquele período que você toma o seu período como a grande referência histórica, a grande construção, e quer entender toda a história da humanidade a partir disso daí. Isso não funciona. Para quem quer, de fato, analisar as origens, é mais fácil você mergulhar numa cosmologia daquela época do que você tentar pegar o Estado de hoje e comparar com o Estado daquele. Até porque
o cara estava completamente inserido dentro daquela... O cara que plantava, vou dar um exemplo muito prosaico, o cara que plantava trigo, ele estava inserido dentro dos ciclos naturais de tal forma que ele acreditava que ele estava dando uma continuidade àquilo. Ele não era separado como ele faz hoje, como eu disse naquela primeira aula, que ele consegue se separar e falar, o Estado é injusto. Nem existe essa concepção para ele. Ele está tão inserido dentro daquilo que ele é aquele mecanismo. Né? Mecanismo não é o termo correto para ser utilizado. Que ele é aquele organismo, seria um termo mais correto. A analogia ao mecanismo é a analogia que a gente vai fazer no final dessa exposição. Quando, na verdade, você tem a substituição desse sistema por um sistema matemático e mecânico. Né? A ideia do relógio, né? do universo como relógio. Do tempo. Do tempo como relógio, quando, na verdade, o relógio é uma construção humana. Então, na verdade, se a gente quiser voltar a essas origens e mergulhar, a gente tem que voltar aos deuses da natureza, a cosmologia, que estava, na verdade, são ciclos que o Mircea Eliade foi estudar dessas sociedades. Por que nós repetimos o tempo? Por que nós, na verdade, tentamos voltar à origem do tempo? Quando você comemora aniversário, o que você está fazendo? Você está tentando voltar à origem do tempo. É como se você zerasse o tempo e tivesse uma nova chance. Né? Quando você comemora a virada do ano, você está fazendo o mesmo procedimento. Então, você pega as grandes civilizações antigas, né, você vai ver que todas elas têm essa tentativa de voltar, como se zerasse a origem do tempo. Não é só uma tradição, né? Não é só uma tradição, é a própria vida dele. Eles acreditam profundamente nisso. Deixa eu te dar um exemplo como eles acreditam. No século V, um pouquinho, não vou nem nas antigas civilizações, vamos avançar numa civilização mais próxima de nós, mas nem tanto assim. Atenas do século V, Péricles. Atenas está na guerra contra os espartanos. O Esparta está batendo a porta de Atenas. Atenas está importando trigo do Egito. De repente, uma peste bubônica assola Atenas. Século V. O próprio Péricles, o líder de Atenas, morre com a peste bubônica. Como é que um grego enxerga isso? Enxerga através dos deuses. Os gregos começam a acreditar, na verdade, que Apolo está jogando suas flechas, porque os atenienses se vangloriaram demais. E aconteceu uma tragédia. E aí Apolo está jogando essas flechas nele. Então, assim, ele não consegue... Aí a gente tende a pegar e falar assim, mas olha, eles não compreendiam o que era... Conceito científico. Uma peste bubônica. Uma praga. Então, hoje eu sou melhor do que ele, que usava esse conceito, esse pensamento mitológico. Isso está errado, entende? Então, assim... Fala, Léo, porque senão não pode falar, eu vou te dar outro exemplo. Com certeza eu ia falar que alguém ia fazer um comparativo com a Covid, não é? Tá vendo? Assim, depois... esse é o pensamento moderno, é justamente o oposto entre um defeito e outro. Aí eu acredito que o pensamento grego seja mais, como se diz, mais razoável, porque ele não está excluindo in limine, já de cara, ele não está excluindo a causa metafísica. Isso. Porque você pode explicar cientificamente, fisicamente, sem necessariamente retirar a causa metafísica. Não quer dizer que você explica uma, você está eliminando outra. São causas concorrentes uma da outra. Eu acho que ela nem é metafísica, ela precede a metafísica, né? São deuses da natureza, porque vão dar as condições para que alguns homens naquela Atenas tenham a necessidade de uma causa transcendente, que é a causa metafísica, né? Mas ela funciona. Ela funciona muito bem. Por exemplo, o faraó egípcio, ele acreditando ser o representante divino. E aí é aí que o espectador tem que entender. Não é uma ideologia. O faraó não faz ideologia, nem sabe o que é isso é anacronismo. Né? O faraó acredita, sim, que aquele mundo estava pronto antes dele chegar, ele chegou como faraó, então foi uma escolha de Deus. Então, quando ele intervém, ele acredita que é Deus intervindo na própria sociedade. Isso também eu concordo com o faraó, porque pelo simples fato que a noção do poder, não citando em causa própria, que não fui eu, mas teve um livro que eu traduzi que chama Política Cristã, que ele explica essas raízes. Você tem? Tem. Do Guilherme de Villiers. De Villiers. Eu falo em francês, mas eu tô falando meio português. Assim... Não, fala em francês mesmo, ué. O poder, assim, falando de um ponto de vista teológico, e tá até na Epístola aos Romanos, capítulo 13, é uma participação no poder divino, que vem do próprio Deus Pai. Então, ao momento que você, desde o poder do pai de família, de regular a sua família,
até o faraó, de certa forma, não, de fato, eles estão participando de um poder divino. E isso fica bem claro também no livro de Daniel, na Bíblia. Não há essa secessão, né? Não há essa separação. Nabucodonosor lá... não tem nada a ver comigo, né? Não há, exatamente. O Nabucodonosor, ele tinha claramente ali participação num poder divino, que é o poder de reger as nações. Isso é uma coisa que é muito claro na teologia, que Deus quis se servir das autoridades. Por isso que ele coloca graves punições a elas no livro da sabedoria. Eu estou entrando aqui na teologia... Não, mas a ideia é essa. Mas até assim, depois você fala do... é uma participação no poder divino mesmo. Então, por isso que vem também o nome de pátria, também na Idade Média, tem uma outra conotação, que é uma conotação de sentido, em analogia da pátria celeste, que é justamente um pai governando uma nação, em analogia com a pátria celeste, que é Deus da Santíssima Trindade, governando o paraíso. Então, tem sempre essa participação de um poder divino. Essa noção de participação metafísica só foi desenvolvida mesmo no século XX com um padre que chama Cornélio Fabro, que aí é outro assunto, aí já entra muito filosófico, muito teológico. A fundo. Que ele estuda a participação na metafísica de Santo Tomás, mas aí já seria outro assunto. Mas assim, a pessoa achar que ela está governando sozinha pelo próprio poder dela, que... Como se faz hoje. Exatamente. Se alguém fizer uma referência aos movimentos dos astros hoje, que ele está governando, ele vai para o sanatório, né? Sim. Ele é E, por taxado exemplo, como louco. Então, Aline, para que você possa entender... Então, ele é taxado como louco. Então, talvez até por a gente tratar da política dessa forma, a gente seja taxado como louco. É verdade, é sério isso. Já que a gente saiu então, por exemplo, eu não lembro, do CAPS, a gente daqui volta pro CAPS, do CAPS volta. Eu sou louco mesmo, não tem problema. Eu só ia entrar no que vocês falaram, que é exatamente isso daqui, como a ordem única. É isso? É a unidade do cosmos e existência como não uma ordem fragmentação. única. Por exemplo, um homem moderno, você vai falar assim, um terremoto. Não tem nada a ver com isso, minha vida não tem nada a ver com isso. Não é assim? Não, ainda bem que assim. chegue, você não atribui isso, na verdade, a uma relação sua, no caso deles, né? Com os deuses ou com Deus. É algo separado de mim. E nem com o coletivo, né? Não, você só atribui a sua natureza. Olha, eu desmatei, então eu vou causar, eu vou chegar a isso até o final, tá? Eu desmatei, então eu vou causar a interferência climática. Não, é muito maior do que isso que eu estou dizendo. O Farol está fazendo a referência. Eu vou te dar um exemplo da literatura, que é a Ilíada. Tem certo momento que eles estão todos já na ilha de Creta, prontos para ir buscar a Helena, né? Tudo causado pela Helena, né? Tudo causado pela Helena e o traído, o corno do Menelau, O né? que podemos fazer, né? Eu lembro das antigas, que você sempre fala isso. Sempre Helena de Menelau, sempre Helena de Menelau. E o Agamenon, que é rei dos reis, está todos os barcos parados ali, já no porto de Creta, tudo, tá lá Ulisses, Aquiles, os dois que não queriam de jeito nenhum que essa guerra ocorresse, né? E o vento não sopra, os barcos não partem. Aí vão investigar lá pro Agamenon, né? Chama lá o adivinho, né? Esqueci. Lembrava o nome do adivinho. O adivinho vai lá, o adivinho lê nos pássaros, o adivinho sacrifica um animal, lê nas entranhas dos animais. Fala assim, olha, o negócio é o seguinte, a gente descobriu aqui que Artemis, né, a irmã do Apolo, um dia flagrou o Agamenon flechando o seu principal servo, se vangloriando. Ele matou o servo que ela amava, né? E ela falou assim, então eu só sopro o vento novamente se Agamenon sacrificar a própria filha. A Efigênia. Geniosa, né? Geniosa, e ela é arredia mesmo. Quem conhece a história da Artemis, ela não dialogava. E é um dos pontos mais altos e assustador da cultura grega, que você vai... Porque Agamenon sacrifica a Efigênia. Ela casa-se com Aquiles e ele sacrifica a Efigênia. E eu não tenho dúvida que nos gregos antigos eles faziam isso, essa relação com os deuses. A molecada tá lendo Percy Jackson, acha muito bonitinho. Para os gregos não é nada disso, não. Para o grego é a intervenção divina na sua vida e da sua ação em relação. Então, peraí, cara, eu tô com uma peste aqui em Atenas que matou o próprio Péricles.
porque eu fui arrogante como ateniense. Agora tá aqui os espartanos nos muros de Atenas e Apolo flechando todo mundo aqui embaixo, né? É essa relação que se você estudar, como eu falei no princípio da nossa conversa de hoje, o Estado com o Estado burocrático, legal, né? Você não vai entender. E o problema do conhecimento moderno é que ele matou esse conhecimento e transformou em historinha, né? Parabéns para quem escreveu Percy Jackson, porque você entendeu que há alguma coisa que está faltando, né? Que é esse encantamento que a gente perdeu. Entende? Então é nesse sentido que eu falo que eles tinham uma visão que era uma visão integral, né? Única, e aquilo governava a vida dele. Então, assim, quando ele está plantando um trigo, ele não está simplesmente, racionalmente plantando um trigo. É uma ação dos deuses na vida dele, e isso é recíproco, dele para com os deuses. Ele sabia o lugar dele no cosmos, né? Isso. Você isso, vê Léo. que hoje, justamente, um problema, derivando um pouco de assunto, um dos maiores problemas que causa muita ansiedade, depressão nas pessoas hoje é porque a gente não sabe mais o nosso lugar na sociedade. A gente não tem mais um lugar. Exatamente aquilo que o Rufino falou, né? A gente não tá Você fala perdido. dos alunos. É você Perdido. versus o Estado. Qual é o seu lugar? Ah. Como que você vai brigar com um monstro desse, que te coloca como inimigo de todo mundo ao seu lado, que vive um mundo contratualista, que você tem que aceitar todo mundo construindo ideias e falando, eu sou essa ideia agora. Então, você está vivendo num mundo que você não tem mais lugar e quem não... E as pessoas... Nem lugar, nem referência. Exatamente. As Não, referências... o jovem ele não quer ser isso. Isso é impressionante. Ele fala, não quero ser isso. Ele olha para o mundo de hoje e fala, não quero não, o mundo é seco, o mundo desencantado. Eu não quero... Por que a gente tem que fazer certa investigação? Por que tantos livros de magia? Magia eu tô dizendo para crianças. Essa série que eu sempre falei errado. Isso é muito grave. Harry Potter, me Harry ajuda. Potter! Isso é bem grave. Por que isso? Por que esse encantamento? Porque isso está encantando professores, não estou dizendo os alunos. Mas tipo, ficando obcecados, não é? Não é só obsessão, Aline, mas assim, é a tentativa de procurar uma resposta, porque sabe que algo está fora do lugar. Não sei se o Léo pensa desse jeito. É fuga, Sim, né? Não é da fuga que a gente já falou? É o sentido que o homem medieval tinha, é o sentido que o homem grego tinha dentro da sua sociedade, dentro da sua cosmologia, né? Ele via um sentido nele ali, entendeu? O problema é que nós perdemos esse sentido. Mas isso aí também, principal parte nisso aí, tem na abolição do culto divino, né? Que é uma... Isso é uma coisa que vem desde, assim, para não dizer na religião verdadeira, do povo prometido, depois virou religião católica e tal, mas tem na própria teatro grego, que tinha aquela função litúrgica de exacerbar as paixões e justamente soltar aquilo lá e tirar justamente as neuras das pessoas. Eu estou falando um vocabulário mais moderno para o jovem entender. Né? O teatro grego tinha uma função que tem uma missa, assim, vamos dizer assim, que é o sacrifício divino ali. Justamente o teatro fazia isso. Você citou, lembra? Foi, Antígona para mim Exatamente. Antígona, ela deixa no teatro revelar vou usar um termo que eu acho muito menor perto do que ela está fazendo. A ideia de um direito natural, né? Sim. Que as leis da sociedade, e aí a gente já está entrando no campo metafísico, não são suficientes e são, na verdade, transitórias em relação às leis de Deus. Porque ela recorre para poder enterrar o irmão, Polinices, né? E é o tio que tá proibindo, né? Ela recorre à lei divina, que é a maior, né? E depois Sócrates vai viver isso na pele, né? Porque ele vai viver a tragédia em pessoa, na própria vida, ao dizer que aqueles deuses da natureza, né, eram simplesmente vórtices, né? Ventos, né? E aí ele paga com a própria vida para dizer que existe algo mais profundo no seu... vou usar a palavra consciência, mas não é essa palavra que ele usou, ele usava daimon, só para que as pessoas possam entender. Então, é nesse sentido que fazia muito mais sentido, como o Léo disse, o Faraó estava mais certo do que nós. Sim. Ele era a vontade de Deus ali para aquele povo.
Ele sabia quando ele falava eu sou Deus, não é eu sou Deus substancialmente, eu sou Deus na representação da vontade dele. Sem grandes dúvidas, né, Léo? Assim... Sim, e os reis, assim, até mais ou menos século XIII, eles tinham essa noção, que eles eram a vontade de Deus encarnado. Sim. Aí isso foi se perdendo. Porque isso tudo foi me dado, e eu cheguei aqui como rei, porque Deus me colocou aqui. Isso até penetrou um pouco no absolutismo, né? Quando você pega ali Jean Bodin, Jacques Bossuet, mas aí você já tem outras conformações de poder, né? Já é outra... Sim. Eu acho que até o início do 16 a gente conseguia ter... Pós-renascimento. O problema que não foi do dia para a noite que morreu, né? Foi o problema é que o Renascimento ele veio e joga uma pá de cal e substitui todo o sistema. É verdade, ninguém fala isso. Fala-se do Renascimento como algo fabuloso. Do ponto de vista artístico, ele foi mesmo. Incalculável. Mas do ponto de vista científico, ele faz a substituição e a gente já está caminhando para o fim. Parece que não voou, né? Exato. Eu ia falar, você já falou das flechas de Apolo ou você vai entrar? Ele faz a substituição, porque ele faz a substituição do mundo cosmogônico, cosmológico, pelo modelo matemático e mecânico. Literalmente. O dito cujo, como você disse, fala nos livros dele lá, que a invenção do relógio de bolso é, na verdade, uma substituição, né? O relógio é um mecanismo, mas o relógio nasce do quê? O relógio nasce da nossa observação dos astros. Sim. Né? Ou seja, é isso que eu estou dizendo, para encerrar, mas para já deixar uma pulguinha atrás da orelha, senão um circo de pulgas. Né? Se você volta, os maias, incas, astecas, eles tinham essa visão cosmológica intimamente atrelada à vida do indivíduo ali. Esse indivíduo não consegue se ver fora dessa sociedade. Mesmo assim, e olha para vocês verem como que era enraizado, mesmo o povo selvagem, como os astecas lá, que eram aqueles... Asteca era aquele que eram do México, né? Astecas e maias. Eles eram tão selvagens que os outros povos em volta do México se uniram aos espanhóis para matar eles, assim, que eles faziam sacrifícios, assim, nas festas deles, matavam mais de 40 mil pessoas. Sim. Era um Barbárie. povo extremamente bárbaro. Até eles tinham essa noção. Se eu visse vocês falando do jeito que vocês falaram, eles ficariam loucos, né? Porque eles relativizam. Mas se esse indivíduo estava mais integrado ao universo dele do que nós modernos. Ainda que fizesse o sacrifício. E é verdade, os astecas espanhóis usaram os próprios astecas para atacar os astecas. Os povos em volta deles falaram, não, esse povo aqui é muito tóxico, vamos matar tudo. A palavra tóxica agora está na moda. Eu tive lá, mas eu tive nos maias. Eu tive em Yucatán, Tulum. Eu visitei algumas dessas civilizações. Os maias desapareceram antes da chegada dos espanhóis, né? Mas o que é interessante é que, por exemplo, o Mel Gibson, isso que eu queria lembrar, fez um filme chamado Apocalíptico, que ele narra isso de maneira interessante. Você chegou a assistir, Léo? Não, é Apocalipto, né? Apocalipto, é isso? Acho que sim. Eu acho que é isso. Já o seu título só, mas não sei mais nada. Eu até brinco com meus alunos, o protagonista é o Ronaldinho Gaúcho. Porque ele é muito parecido. Se você for ver, ele é muito parecido. O maior jogador que eu já vi jogar, inclusive. Eu tenho um amigo que diz que ele não joga futebol. Mas ele é louco. Mas enfim. Vou perguntar o time de vocês. A gente vai entrar depois, igual aquele dia, né? O Léo falou que não torce, mas depois desses aplicativos ele pode torcer. Eu parei. Depois de aposta, eu não acredito. Mais. Não. A última pergunta que eu ia falar, você falou que tá encerrando, né? Aí veio pra ira dos deuses, a ordem cósmica, né? Já foi falado. E agora a falsa ideia de que eles não conheciam e nós conhecemos. Então, eu vou deixar esse assunto pra gente falar no próximo podcast. Mas a ideia é que é o seguinte... O grande problema da ciência moderna, da filosofia moderna, é que ela quis apagar o passado. Ela quis substituir o passado, retirar todo um passado e apresentar um novo modelo, e esse modelo seria a explicação de todas as coisas. Isso é uma arrogância intelectual. E agora nós somos sem os loucos tamanho. ou nós somos os normais? E eu acho que nós enlouquecemos profundamente. Eu acho que a nossa sociedade, eu não diria nem loucura, eu acho que ela está doente, literalmente. É exatamente o que o Léo falou, quando ele fala o ranking Brasil lá em cima, no maior, ansiedade, depressão, lidera. Acho que estamos Brasil e Estados Unidos.
E se quer ver? Não Bom, queremos esse prêmio, Eu adorei né? seu Mas é exemplo. a Tem realidade. outras causas também, que é a má alimentação, mas aí é outro assunto. Mas eu Pode- quero falar pode ser depois um desse. podcast Esse eu interessante. quero. Mas quer ver, por exemplo, para um faraó, quando a lua aparecia, as pessoas ficavam loucas. A Deus apareceu e as pessoas enlouqueceram. Para um cientista moderno, a lua aparece, ele acha que, na verdade, são a gravidade que interferiu, então as pessoas também ficaram mais loucas. E eles estão usando mitologias do mesmo jeito. A ciência moderna não passa da mesma mitologia. Essa é a provocação que eu quero deixar para o próximo podcast. Fica essa reflexão. Quer falar alguma coisa, Léo, para encerrar? Não, tudo certo. Segunda Ali. aula tá aí já, né? Então, pessoal, Batendo é na isso, porta. é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa falada. Tendo dúvida, por favor, escrevam. A gente está à disposição, todos nós. Aliás, só botar eles para trabalhar a maldade. Isso. Né? E a gente se encontra, então, no próximo podcast. Um abraço. Até o próximo.